Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, Lu. Só tô comprando um caiaque, né? Pra andar com tanta chuva aí, né? Tá comprando caiaque? Um barco, né? Porque... Um barquinho. Ainda bem que hoje tá sol, hoje tá gostoso. Hoje deu uma refrescadinha, né? Pode adiar a compra do caiaque. Pois é, vou esperar um pouquinho. Doutor, nós fizemos uma chamada aqui para hoje a respeito de parto, certo, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que optam por parto cesariana, sim, outras por parto normal. Aí esses dias a gente recebeu alguns e-mails de dúvidas de mulheres que ficaram muito tempo de trabalho de parto, né? E depois acabaram que o médico optou, não, vamos ter que fazer cesariana mesmo. Então a gente gostaria de discutir esse assunto. Primeiro de tudo, o parto normal, existe uma quantidade limite de horas para se suportar o trabalho de parto? Olha, Lu, em geral, do ponto de vista médico, toda evolução, o trabalho de parto é marcado por alguns sinais. Então, assim, começa um certo ritmo de contrações e um tanto de dilatação. Aí você fala, olha, agora começou o trabalho de parto. E a princípio, o trabalho de parto não demoraria mais do que 20, 24 horas. Então, quando a gente vê, assim, alguns programas, até americanos, que aparecem lá do Discovery, essas coisas, de pessoas que ficaram 3, 4 dias em trabalho de parto, na verdade, elas não estavam em franco trabalho de parto nessa fase ativa. Estavam nas fases premonitórias, que já causam algum desconforto às vezes, mas ainda está nessa fase. Então, assim, não é uma coisa para durar mais do que esse tempo. Tá? Entendi. E não tem uma previsão, um limite específico. Desde que a mãe esteja bem e o bebê esteja bem, se esteja tolerável aguardar esse tempo, a gente pode aguardar, não tem problema. O trabalho de parto inicia quando a bolsa estoura? Não. Como é que é? Com a frequência de contrações e a primeira mudança do colo do útero. Quando a bolsa estoura, significa o quê? Um sinal, pega a mochilinha e bora pro hospital? Na verdade, eu sempre faço a comparação, quando eu estou fazendo algum curso ou dando alguma orientação, eu comparo muito com uma bexiga. Imagina que você está enchendo a bexiga, o pescocinho da bexiga é o colo do útero. Mas imagina que a bexiga não vai estourar, tá? Então, conforme você vai enchendo, o colo do útero, no caso o pescocinho da bexiga, ele vai desaparecendo. Se você conseguisse encher totalmente essa bexiga, viraria como se fosse um ovo, uma forma ovoide. E aí tá, vamos dizer assim, na formação completa ali do útero, certo? Bom, imagina que você não encheu a bexiga totalmente, encheu, ainda tem um pouquinho ali do pescoço, e você começa a apertar a bexiga. Claro que você não vai apertar extremamente forte, mas se você apertar uma vez, ela vai estourar? Não. Aí você vai esperar, assim, apertar 2, 3, 5, 10, 20, até um momento que ela não vai resistir mais e vai estourar. Então a bolsa normalmente vai romper depois que você está em trabalho de parto. Semelhante a isso, começa a ter as contrações, a contração comprime a bolsa, e em algum momento ela vai romper. Então, pro neném nascer, nem que seja na hora que o bebê está para nascer, já com tudo dilatado, com tudo certinho, para coroar, vai romper a bolsa. Algumas pessoas a bolsa rompe antes do trabalho de parto. Então, se rompeu a bolsa, pode ser que esse seja o primeiro sinal de que, olha, agora o bebê vai nascer. E a pessoa nem contração não está tendo ainda. Só que isso não é o mais comum. Não? Não, de jeito nenhum. Oxe. Por que todo mundo acha que é o mais comum? Por quê? Porque é o que aparece na TV. Na bonito novela, de ver. No estoura filme. A bolsa, vamos pro hospital. Sai correndo que vai nascer. Mas isso não é comum. Algumas pessoas, poucas, podem romper a bolsa antes do trabalho de parto. E aí esse, olha, é o primeiro sinal de que o bebê está para nascer. E a maioria das pessoas, quando rompe nessa situação a bolsa, sem estar em trabalho de parto, num período de até 12 horas, ela deve entrar em trabalho de parto espontaneamente. Se não entrar, às vezes a gente tem que fazer ela entrar em trabalho de parto, com medicações para estimular isso. Entendi. Porque a bolsa faz uma proteção, inclusive contra infecções para o bebê, então ela não pode ficar eternamente rompida para o neném nascer. Você aguarda um determinado tempo, se não nascer, você tem que tomar uma conduta. A não ser quando é muito precoce. Por exemplo, você pega uma pessoa de 7 meses lá que rompeu a bolsa. Se não tem um sinal de infecção e se ela não entrar em trabalho de parto, a gente tenta segurar um pouco para melhorar a condição para o bebê. Só que nem sempre isso é possível. Então existem situações aí com relação à bolsa que uma variam mulher, de pessoa por exemplo, que fique 2, 3 dias em trabalho de parto. Eu conheço uma senhorinha, doutor. Ela tem 84 anos. Ela me falou, ela tem 5 filhos. Certo. E ela me disse que um dos filhos foi necessário usar até o fórceps. Porque ela ficou muito tempo em trabalho de parto, aí depois tiveram que tirar tudo. O problema eu não vou te dizer nem com relação ao tempo de trabalho de parto. Depois que dilata tudo, dilatou tudo e o bebê está ali embaixo,
essa é a fase que a gente chama de fase expulsiva do trabalho de parto. Então não é porque dilatou tudo que o neném vai nascer. Pode demorar um determinado tempo, que em geral não deve ser superior a 1h30, 2 horas, principalmente quando está com analgesia de parto, tá? Então assim, se ficar nesse período expulsivo prolongado, passando esse limite de tempo que a gente pode esperar, você tem que fazer alguma coisa e o neném não vai poder ficar muito tempo ali. Ou se acontecer do bebê começar a ter alguma alteração, começar a alterar a frequência cardíaca do bebê, que a gente tem que ir monitorando, e que você possa suspeitar de um eventual problema para o bebê. Aí você tem que abreviar esse parto. E uma das maneiras que a gente tem hoje, inclusive, não é uma coisa de antigamente, é usado hoje ainda, é o fórceps. Que não é, ficou muito marcado, mal marcado o fórceps, por falar, olha, é um instrumento de ferro que vai fazer isso. Não, o médico não tem como colocar isso lá dentro e puxar e arrancar o bebê. Na verdade, é um auxiliar à força expulsiva da mãe. Então, o médico coloca esse aparelho, tem que colocar bem adequadamente para preservar o bebê. E, num esforço último lá, que você pede para a mãe, olha, agora, mãe, você vai fazer toda a força que você pode. O que faltar dessa força para o bebê nascer, que o médico suavemente vai auxiliar com fórceps. Entendi. Então não é uma coisa grotesca, assim, você põe lá e puxa e tira. A gente ficou muito isso. marcado, porque era muito utilizado ruim antigamente, né, Lu? Hoje se usa, ainda assim, é um excelente método para abreviar o parto, inclusive preservar o bebê, aquela história de faltar oxigênio, essas coisas. A gente fica com e dó é do muito bebê, importante para nós. Tá? Ele preserva isso. É mais rápido, por exemplo, nessa situação, às vezes você fazer o uso do fórceps quando tiver condições, do que sair para fazer uma cesárea. Entendi. De qualquer forma, o bebê, né, estando na barriga, ele passando por esse período longo assim de trabalho de parto, né, de horas, talvez dias, ele poderia sofrer algum problema depois? Pode. Aquela história de eliminar um pouquinho de cocô, o mecônio que a gente fala do bebê, ou começar a ter alguma variação e começar a diminuir fluxo de sangue pro bebê, começar a faltar oxigênio pro bebê, você tem que ficar muito bem atento com relação a isso. Por isso que a gente não pode ficar esperando 2, 3, não é assim, né, Lu? Então assim, a gente tem um limite para esperar isso e tem que ir monitorando o bebê para ver se ele tá bem, se ele tá suportando bem esse tempo todo. Porque se ele suportar bem, tudo bem, você pode esperar. Se não estiver suportando bem, você está aumentando o risco do bebê. Verdade. Então a gente tem que monitorar bem. Ou para fazer uma cesárea, se for o caso, ou usar fórceps, se precisar, ou ver o que precisa ser corrigido para preservar o bebê e a mãe. Entendi. A princípio, se preserva o bebê ou a mãe? Os dois, Lu. Os dois? Não tem essa história de a gente escolher, não. Não, né? Não. Isso Mas é coisa de filme também. Mídia, isso, né? Coisa de filme, vamos ter que escolher. Olha, eu sempre falo assim, a gente sempre tem que pensar nos dois. É óbvio que nem sempre você vai conseguir o mesmo sucesso com os dois. Certo. Mas não tem essa história assim, não, larga o bebê e vão preservar a mãe, ou larga a mãe e vão preservar o bebê. Você sempre faz o máximo possível para preservar os dois. Dependendo da situação, é óbvio, a gente sabe, olha, um bebê extremamente prematuro, que já está com algum grau de sofrimento e você tem, por exemplo, uma mãe com pressão muito alta, uma coisa que você tem que intervir, às vezes até fazer uma cesárea, você sabe que o risco do bebê é maior. Mas nunca você fala assim, não, despreza o bebê e vamos... Não, você vai fazer o máximo possível mesmo naquela situação para preservar o bebê também. Infelizmente tem coisa que a gente não consegue resolver. Verdade. E essas novas regras aí, doutor, com relação a parto? A gente já falou disso bastante aqui no programa. São novas regras mesmo ou já existem? No fim das contas, é uma maneira que eu acho que o governo, a ANS, né, usando a sua função e representando o governo, quis preservar uma coisa, mas de uma maneira um pouco equivocada. Tá? Teve muita crítica das instituições médicas, CRM, as sociedades médicas, porque a maneira como foi instituída foi errada do ponto de vista dessa análise. Na verdade, o que o governo queria era fazer o quê? Evitar que aquelas pessoas que queiram um parto normal sejam, vamos dizer assim, influenciadas por um médico ou que façam cesárea só porque o médico quer, que elas tenham o direito de ter o parto normal. Só que aí colocaram essas 3 regras que colocaram e não pensaram do outro lado. Não, mas e se eu quiser fazer uma cesárea? Pois é. Então, assim, o intuito foi bom inicial, que é para assim, estimular o parto normal e principalmente preservar o direito daquelas que querem realmente um parto normal, pelo menos vivenciar aquilo e ter um parto normal, que elas tenham isso respeitado. Mas aí inverteram um pouco a regra e acabaram prejudicando o outro lado. Então assim, começou a valer agora, né? Não mudou nada, dá pra gente falar tranquilamente para as mães que querem fazer cesariana e têm seu plano de saúde, elas têm sim o direito de fazer cesariana. Vai virar um pouquinho mais burocrático, que tem que preencher uma papelada a mais dela dizendo que quer cesariana, mas ela vai poder fazer uma cesariana, não é obrigada a fazer um parto normal se ela não quiser. Bom isso, né? Porque nem todo mundo
quer ter parto normal, imagina. Então a gente tem que preservar. A gente sempre fala assim, hoje o termo mais usado pelos médicos é assim, parto seguro. Parto seguro. Exatamente seguro isso. Para a mãe e para o bebê. Tem que ser seguro para a mãe e para o bebê. Como vai ser esse parto? Se vai ser um parto normal, mais natural possível, sem medicação, sem nada, ou se vai ser um parto até com analgesia de parto, ou se vai ser uma cesariana, ou se vai ser um forceps, não importa, desde que seja um parto seguro. Mudando de assunto, a Maria, ela falou o seguinte, que ela tem muita coceira na região íntima, muita. Mas diz assim que chega até sangrar. Ela tá desesperada e pediu uma ajuda, não sabe o que faz. Já usou pomada, não funcionou. O que é isso? Lu, pode ser um monte de coisa. Parece um chavão a gente falar isso, verdade. Né? Mas assim, a causa mais comum de prurido, de coceira na região genital da mulher é a infecção por fungo, a tal da cândida. Tá? Existem, inclusive, algumas cândidas que são mais resistentes, que às vezes a gente... Tem pessoa que você tem cândida, você trata com uma medicaçãozinha, já acabou, resolveu, não tem mais problema. Tem pessoas que vão ter um pouco mais de trabalho para resolver isso, e algumas pessoas que entram até em fases de cândida recorrente, ficam tendo repetição de infecções. Mas, se nunca tem resolvido e os sintomas não são exatamente os mesmos, ela deve passar por uma avaliação mais importante, porque existem outras coisas que coçam na vagina. E na vulva, né? Então, assim, tem lesões de pele mesmo que podem causar isso, como, por exemplo, psoríase. Mas não é comum ter no genital. Não é uma região comum. Mas tem pessoa que tem psoríase na região genital. Que é a pele descamando um pouquinho, isso, aquelas lesões de pele mesmo que tem. A vulva também tem pele, pode acontecer isso. Tem outras lesões, tipo líquen escleroso. Aí são os nomes meio diferentes, mas que são lesões mais crônicas da vagina e da vulva que podem causar prurido. Então, se ela já repetiu vários tratamentos e não resolveu, às vezes pode ser até necessário fazer uma biópsia para chegar num diagnóstico. Mas ela precisa de uma avaliação mais completa, um tempo sem usar medicações para não interferir no resultado do exame, e que o ginecologista avalie e, se for o caso, faça até essa biópsia. Entendi. Obrigada, doutor. Imagina, Lu. Adorei. Tá aqui. Adorei, como sempre. Fefê, quem que tá na linha aí pra xícara? Ô, Joyce. Oi. Tudo bem, Joyce? Tudo. Você tem quantos anos? 12. 12? Você quer aproveitar e fazer uma pergunta pro doutor? Peraí. Quer fazer uma pergunta pro doutor, mãe? Pergunta aí pra sua casa, Joyce, já que você tá na linha pra brincar comigo na xícara. Vó, quer fazer alguma pergunta pro doutor? Não, mãe. A mãe. Chama a mãe aí. Chama a mãe aí, Joyce. Peraí. Adoro conversar com vocês. Deve estar todo mundo em casa assistindo o programa. Ai, que coisa boa. Cadê sua mãe, Joyce? Cadê a mãe da Joyce? Fala alô pra mim aí. Cadê? Enquanto a Joyce chama a mãe dela, deixa eu falar da Milha aí. Já volta aqui. Tá bom, não, espera aqui. Oi. Voltou. Então, pera. Vamos lá. Quem tá falando? Edileuza. Tudo bem, Edileuza? Você é a mãe da Joyce? Sim, sou a mãe dela. Tá quem aí na tua casa hoje, Edileuza? Tá você, a Joyce? A minha mãe. Como que é o nome da sua mãe? Dona Maria. Oi, Dona Maria, tudo bem? Quem mais, Edileuza? E o Gabriel, meu sobrinho. Oi, Gabriel. Oi, Edileuza, quer aproveitar o doutor aqui e fazer uma pergunta? Sim. Então vai. Vamos lá. Eu gostaria de saber, no fim da gravidez, tipo assim, né, o médico passou para minha cunhada que vai estourar o tampão, coisa e tal. A gente aguarda esse período todo ou é melhor já sentir na dor e ir para o hospital? Para como correr isso? No final da gravidez, sempre a gente espera começar algum sintoma. Claro que tem um prazo pra gente esperar. Você não pode ficar esperando passar dos prazos que a gente calcula, né, Lu? Mas, principalmente quando você está no período final, ali entre 38 e 41 semanas, é o período em que é mais comum que a pessoa entre em trabalho de parto. Então, ela provavelmente vai começar a ter as contrações de parto, ou vai ter a bolsa rompendo, ou vai ter alguma coisa que vai fazê-la ir pro hospital. Tá na hora de ganhar o neném. Perfeito. Se não acontecer nada disso e chegar no limite do tempo que o médico
colocou lá no cálculo que a gente faz, aí mesmo sem sentir nada, você deve ir para o hospital para fazer a avaliação e ver se está tudo bem e se vai precisar fazer uma indução do parto, para quem quer fazer parto normal, ou se vai ser necessário fazer uma cesárea. Mas não dá para ficar esperando eternamente, Lu. Tem que respeitar esses limites de tempo com relação à segurança para o bebê, principalmente, para que a gente não tenha nenhuma complicação. Entendeu, Edileuza? Entendi. Passa pra Joyce aí, deixa eu brincar com ela na xícara. Tá bom. Doutor, Obrigada, Lu. obrigada, Foi um prazer obrigada, ter Edileuza. Obrigada, viu, doutor?